O que faz um economista, né? Quais são as grandes vantagens de você cursar economia? Aonde que você vai poder atuar sendo um economista? Vale a pena você ter uma pós-graduação na área, fazer um mestrado na área? Será que você vai aprender sobre o mercado financeiro fazendo essa graduação? E também quais são as principais áreas de atuação desse tipo de profissional no mercado. Nesse vídeo eu vou estar respondendo essas principais perguntas. São dúvidas recorrentes que o pessoal sempre me manda, né? E se você não me conhece, eu sou professor de economia, de certificações bancárias e concursos bancários, sou economista por formação e também mestre em economia. Pessoal, eu vou começar falando para vocês o seguinte: o papel do economista ele é um papel muito importante. Geralmente as pessoas lembram mais dos economistas nos momentos de crise, né? Quando tem uma crise, por exemplo, a crise de 2008 nos Estados Unidos, crise de 2015 aqui no Brasil, né? Esses momentos, aí aparece economista no jornal, explicando, falando sobre inflação, taxa de câmbio, sobre investimento estrangeiro. E aí nesse momento a gente lembra que existe essa profissão. Só que o economista ele não atua somente nessa área macro. Existe essa parte da macroeconomia, onde o economista ele pode trazer análises de variáveis macroeconômicas, como eu citei mesmo, inflação, câmbio, taxa de juros, questão de investimento estrangeiro direto, né, balança de pagamentos, câmbio e por aí vai, como ele também pode atuar nessa parte microeconômica, né, tentando buscar, por exemplo, qual que é o ponto ótimo de produção de uma empresa. Então, por exemplo, uma empresa, para ela maximizar o seu lucro e minimizar o seu custo, o que ela deve fazer? Então, tem questões de receita marginal, custo médio, né, que você vai aprendendo. Você estuda sobre economias de escalas, economias de escopo, monopólio, monopsônio, são vários e vários assuntos. E também história, né? Você vai estudar sobre história do Brasil, história econômica aqui do Brasil, internacional e por aí vai. Pessoal, então o economista, basicamente, ele pode atuar em várias áreas, né? E um dos mercados que mais cresce e que vem contratando muitos economistas é o mercado financeiro. Não somente na parte bancária, de você trabalhar em bancos, não. Também nas partes, por exemplo, de casas de research, né, que são casas de pesquisa, onde você pode estar produzindo materiais, conteúdo, artigos. Você tem também a figura do economista nessa área de assessoria de investimentos, planejamento financeiro, familiar. Na questão empresarial, um economista ele se faz presente justamente para essa questão de você tentar analisar as variáveis econômicas que afetam aquela empresa. Né? Às vezes você pode trabalhar numa parte do agronegócio, onde você tem que fazer hedge de câmbio para proteger o produtor rural e por aí vai. Essa figura do economista ela pode se encontrar em vários desses pontos, beleza? Então, pessoal, esses são alguns pontos em que o economista ele pode estar atuando, beleza? Eu vou mostrar até daqui a pouco para vocês aqui, grades curriculares, eu trouxe tanto da USP quanto da Unicamp, para vocês darem uma olhada. É claro que isso aí vai depender de faculdade para faculdade, mas você pode estar pesquisando depois a sua em específico, né? Dá uma olhada na grade curricular, ver o que você vai aprender e tal. E por que o crescimento dessa vontade de fazer economia? Na época que eu fiz economia, minha família olhou para mim e falou: cara, o que você está fazendo? Você vai fazer economia, né? Então era uma coisa que assim, o pessoal não via muito com os bons olhos, né? O pessoal falava: poxa, vai ficar desempregado, esse cara aí não vai conseguir nada. Só que agora, hoje em dia, nesse momento que eu gravo esse vídeo aqui, é uma profissão que vem crescendo e muito despertando interesse nas pessoas de maneira geral. Por quê? As pessoas hoje em dia, elas têm uma vontade de discutir não somente a parte política, mas a parte econômica também. A pessoa ela quer saber, por exemplo, olha, o governo ele tem que intervir mais ou menos na economia. Então tem aquelas pessoas que são consideradas, por exemplo, os neoliberais, pessoas ortodoxas, conservadoras, que acreditam que o Estado ele tem que ser mínimo, que o Estado ele não deve intervir na economia, que dessa forma o próprio mercado, as forças de oferta e demanda, elas vão trazer o equilíbrio e vão trazer a máxima competitividade e o máximo lucro possível. E tem também a vertente mais heterodoxa, mais keynesiana, que acredita que o Estado ele tem que utilizar sua política fiscal de maneira estratégica para você conseguir trazer o crescimento, seja guiado por exportações, seja guiado pelo aumento do salário, para aumentar a competitividade nacional e você conseguir realmente trazer o desenvolvimento econômico, que é diferente de crescimento econômico. Então, essas duas questões, né, trouxeram
muitas pessoas interessadas em economia, justamente para elas mesmas querem saber fazer as próprias análises, né? Saber se isso é melhor, se aquilo é pior e por aí vai. E também essa área do mercado financeiro, igual eu falei para vocês, que é uma área em pleno crescimento, que realmente está atraindo muitas pessoas. Então vamos lá. Em faculdade de economia, você vai aprender, por exemplo, sobre o mercado financeiro. Na minha faculdade, eu fiz na Universidade Federal de Mato Grosso, tanto a graduação quanto o mestrado, eu não aprendi nas matérias obrigatórias sobre mercado financeiro, né? Mas nada me impediu de entender sobre esse mercado. Eu posso fazer, por exemplo, as certificações, né? Tem certificações aí, CPA 10, CPA 20, tem CEA, tem Ancor, tem CNPI, tem CFP, tem várias certificações que te ensinam sobre o mercado financeiro, inclusive te ajuda a atuar na área. Mas enfim, eu fiz na época, né? Então eu meio que juntei a questão da economia junto com essas certificações, o que me ajudou muito a conseguir emprego naquela época e sair na frente de outras pessoas que estavam somente tentando ali a questão da graduação. Então, na minha faculdade eu não aprendi, mas tem faculdades em que você vai aprender. Por exemplo, eu já pesquisei algumas, por exemplo, a FGV, Fundação Getúlio Vargas. Lá na escola de economia, eles ensinam para você sobre o mercado financeiro, que é um tema crescente, né? Na época que eu entrei, não era uma coisa que se falava muito no Brasil. As pessoas não ligavam tanto para investimentos, como hoje em dia as pessoas mais jovens que estão entrando aí na força de trabalho, elas já pensam, elas querem investir, elas querem aprender sobre o mercado de ações, elas querem aprender como guardar dinheiro, fazer render títulos públicos e por aí vai. Tá? Então isso vai depender da grade curricular que você realmente encontrar na sua faculdade. William, economia, ele é um curso de ciências exatas ou ciências humanas? Pessoal, por incrível que pareça, é um curso de humanas, né? Tem pessoas que falam, é curso de ciências sociais aplicadas, mas é um curso de humanas por quê? Você vai aprender essa questão social, você vai descobrir que a economia, o grande objetivo dela é fazer com que o social ele esteja sempre atrelado ao crescimento econômico. Então, você crescer com o quê? Com distribuição de renda, igualdades e por aí vai. Tá? Existe cálculo no curso de economia? Muito cálculo, tá? Você tem lá cálculo 1, 2, acho que se eu não me engano o cálculo 3 ele não era obrigatório, era opcional se você quisesse. Então você vai aprender sobre derivadas, você vai aprender sobre integral, vai aprender sobre vários assuntos que você vai falar, meu Deus, o que é isso, né? Quem não gosta da área de matemática, obviamente, mas tem sim bastante exatas nesse curso, pessoal. Eu, particularmente, tive dificuldade na época da graduação. Na época do mestrado, eu realmente meti a cara nos estudos, falei, não, vou dominar esse assunto aqui, me saí muito bem nas matérias de exatas, inclusive hoje eu gosto bastante, né? E aí tem a parte social também, então você vai aprender história do pensamento econômico, vai ver grandes pensadores que tiveram, tem questão de filosofia, você também estuda, né, em algumas grades curriculares, então é um curso muito bom que ele aborda essas duas pontas, né? Você tem tanto essa questão exata, essa questão humanas. É muito legal por conta disso, tá? Beleza. Onde o economista pode trabalhar? Eu respondi para vocês, né? Passei um panorama geral. Tem bancos, casas de research, tem a questão do mercado financeiro de maneira geral. Você pode atuar em empresas do agro, que eu também falei para vocês. Pode ser, inclusive, um professor, né? E isso aí você precisaria, por exemplo, fazer uma pós-graduação, que é inclusive nossa outra pergunta, né? Vale a pena eu fazer economia e depois buscar uma pós? Pessoal, hoje em dia, eu acredito que o fato de você ter uma graduação, só você ter a graduação, não adianta em muita coisa, né? Você vai ter a graduação, beleza. Só que aí você vai sair ali formado, vai ter mais umas 20, 30 pessoas formadas e elas também vão estar procurando emprego. Então, qual que vai ser a diferença entre você e aquela pessoa? O que você tem a mais? Você pode falar, poxa, beleza, eu sou graduado, tenho as certificações. Ou você pode falar, beleza, eu sou graduado, já estou começando a fazer uma pós. Então, pós para mim, hoje é um diferencial, para mim é uma coisa importantíssima você buscar fazer uma pós-graduação. Tá? E, inclusive, se você quiser seguir a carreira de lecionar, se você gosta, você pode fazer um mestrado. Né? Com mestrado você já consegue trabalhar em grandes universidades privadas aqui do país, universidades federais, né? As estaduais você consegue com mestrado também, mas federais
geralmente você precisa ter o doutorado para você conseguir ingressar, tá? Eu mesmo tentei ingressar em algumas universidades federais, só com mestrado ficou muito difícil por conta da questão de pontos, né? Tem aquela questão do título acadêmico, então ficava muito difícil eu passar na frente de quem já tinha o doutorado, né? Então você realmente tem que fazer para dar um deslanche aí na sua carreira também. E, pessoal, então, basicamente, eu fiz aí o panorama geral. Eu quero mostrar agora para você aqui na tela um pouco da grade curricular dos economistas, né? Então, vou colocar aqui na tela para vocês e aí vocês já vão conseguir visualizar melhor. Beleza, ó, eu entrei aqui na USP, tá? De Ribeirão Preto, aqui na Universidade de São Paulo, e eu coloquei aqui na grade curricular, ó, Faculdade de Economia, bacharelado em Ciências Econômicas, beleza? Essa informação desse currículo aqui, ó, ela vai começar no dia 1º de janeiro de 2023, então mais atualizado impossível, né? Então, ó, você tem aqui basicamente álgebra matricial para economistas, cálculo diferencial integral, então, ó, parte exata já começou em peso. Teoria da administração, introdução a micro e grandes economistas, né? Então, possivelmente aqui você vai estudar questão de, por exemplo, Adam Smith, Keynes, né? Que foram grandes economistas que trouxeram grandes contribuições para essa área. Introdução à probabilidade estatística, cálculo diferencial integral 2, então você já começa a avançar um pouco mais. É onde a galera geralmente mais tem dificuldade, né? Esses 2 primeiros semestres você vê muita gente bombando nessas matérias de exatas, né? Introdução ao estudo do direito, então é introdução mesmo, tá? Introdução a macro, programação para economistas, história econômica geral, matemática financeira, contabilidade empresarial, então ó, você percebe que um curso de economia ele também vai pegar essa parte mais geral, então você vai entender um pouquinho de contabilidade, você vai entender um pouquinho da parte de administração, né, se a sua grade curricular tiver. Aí, ó, teoria micro 1, macro 1, né, introdução à probabilidade estatística 2, matemática aplicada à economia, então você vê que essa grade curricular ela foca bastante nessa parte exatas, né, tem avaliação de empresas, formação econômica e social do Brasil. Aí depois continua, né? Não vou passar por todos aqui. Economia brasileira contemporânea, história do pensamento econômico. É uma coisa que eu gosto muito, ó. E aí as eletivas, né? Que seriam as optativas, que você pode utilizar para incrementar seu currículo. Ó. Economia internacional, setor público, monetária. Deixa eu ver aqui o que mais, ó. História monetária e financeira internacional, distribuição de renda e riqueza. Muito legal, gostei bastante. Teoria dos jogos, que é parte de microeconomia. Finanças internacionais, macroeconometria, então macroeconomia com econometria, né? E por aí vai, galera. Aqui tem a Unicamp, eu também trouxe alguns para vocês. Então, ó, fundamentos da teoria econômica, economia matemática 2, economia matemática 3, introdução à economia para ciências sociais e por aí vai. Não vou passar aqui, ó, em um por um, tá? Análise de balanço, média análise econômica, introdução à economia, história econômica geral. E aí, voltando agora aqui, você consegue já ter uma noção geral do que você vai aprender sendo um economista. Então, assim, economia para mim me ajudou e muito, né? Não é aquilo de falar, economista sabe economizar dinheiro. Não, tem um monte de economista aí que não sabe economizar dinheiro. Tem um monte de economista aí endividado, né? Então, não significa nada. Você vai aprender sobre conceitos de moeda de maneira geral, liquidez, vai aprender tanta coisa, só que no final das contas, para você ser um bom profissional, você vai ter que estudar. Não é só a faculdade que vai fazer você ser um bom ou um ruim profissional, vai ser você estudando de verdade, beleza? Então, às vezes você está numa universidade, por exemplo, a universidade que eu fiz, o FMT na época, se eu não me engano, o conceito CAPES dela era 3, eu não lembro direito, faz tempo já que eu fiz, era 3, só que hoje ela já está 5, por exemplo. Então, assim, independente se eu pegasse um conceito CAPES elevado, eu poderia ter estudado pouco e não ser um bom profissional. Agora, eu decidi estudar, eu decidi ler vários e vários livros, né? Foram mais de 50, 60 livros voltados para economia. Então, independente da universidade que você está, se você quiser ser um bom profissional, isso vai depender de você. Vai depender de você investir em cursos, investir em educação, livros de maneira geral. É isso que traz o diferencial entre você e outras pessoas que estão aí no mercado, beleza? Então, galera, nesse vídeo eu basicamente passei os principais pontos a respeito dessa profissão, fiz um panorama geral aí para você. E olha, puxando um pouco aqui para o meu lado, né? Se você quer conhecer um pouquinho mais das certificações do mercado financeiro,
clica no link que eu vou deixar aqui abaixo para vocês na descrição, tá? Lá no meu site eu explico um pouquinho para vocês. São certificações para quem quer atuar com distribuição de produtos de investimentos, quem quer trabalhar em banco, no mercado financeiro de maneira geral, beleza? Então, galera, valeu, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal. Tchau, tchau, até a próxima.